Olá, queridos, estamos mais uma vez aqui no canal New Verbo Nascimento. Que o Senhor Deus possa, desde já, repreender todo o mal, tudo aquilo que nos impede, que tira o nosso tempo, tira a nossa atenção de ouvir Sua palavra. A Sua palavra, ela é abundante, ela é completa. A palavra de Deus é da onde nós conseguimos retirar toda a nossa força para vivermos aqui na terra pleno, cheio de paz, sim, passando por tribulações, por lutas, mas não passando sós. Não importa qual seja o problema, financeiro, saúde, qual seja o problema. Não passamos só porque temos um Deus vivo, um Deus que está ao nosso lado. Como sempre tenho feito, também gostaria de começar esse vídeo orando ao nosso Deus. Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus, entregamos nossa vida, Senhor, a Ti. Ó Pai querido, corrige-nos, fala conosco, fala aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, Senhor. Ó Deus, Israel, Deus Santo, que o Senhor possa abençoar o Teu povo, Senhor. Abençoa cada ouvinte da Tua palavra, a cada um, Senhor Deus, que compartilha esse vídeo, Senhor Deus, levando para os outros também, Senhor Deus, para o próximo, a Tua palavra, a Tua paz, Senhor Deus. Cada um de nós podemos contribuir para o Teu reino, Senhor Deus. E uma dessas formas, Senhor Deus, é evangelizando, é pregando, é compartilhando a Tua palavra. Ó Senhor Deus, confirma, Senhor Deus, a Tua paz na vida de cada um, a Tua presença, e que o Senhor possa guardar, Senhor Deus, de todo mal. Livra-nos do laço do passarinheiro, de toda peste perniciosa, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, e no nome do Teu Filho Jesus, já agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus. E hoje, irmãos, um tema polêmico: como controlar a língua. Não é tão fácil de ouvir isso, né? Mas que nós possamos ser mais prudentes e que nós possamos ouvir o que a Bíblia tem a dizer sobre falar demais, sobre controlar nossa língua, sobre sermos prudentes. Então eu quero ser direto e reto. Vamos primeiramente, aqui eu tenho uma colinha de estudo, claro, aqui em Provérbios 10, 19, que diz assim. Provérbios 10, 19. Depois de Salmos, Provérbios 10, 19. E diz assim: na multidão de palavras não faltam transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Aqui em Provérbios, livro muito bom, muito conselheiro. Toda a Bíblia ela é, mas o livro de Provérbios, para quem quer adquirir uma sabedoria a mais de comportamento, de lidar com pessoas, de prudência mesmo, de mudar seu costume, os seus atos, os seus hábitos. Provérbios, Eclesiastes é muito, muito bom. E diz assim, né? Repetindo: na multidão de palavras não faltam transgressões, mas o que modera os seus lábios é prudente. Por isso que quando uma pessoa calada fala, a gente tem mais atenção. Por quê? Porque a pessoa que é mais calada, ela não fala tanta bobagem. Ela pensa no que ela vai falar. Então, por sermos servos de Deus e por sermos cristãos, né, sermos imitadores de Cristo, também temos que imitar o comportamento de Cristo. Cristo, ele se empolgava em pregar o Evangelho, mas também nós temos que ter bom senso, porque o próprio Jesus Cristo falou que não podíamos jogar pérolas aos porcos. Então, te dando atenção na palavra de Deus, é o lugar ideal, porque você não vai estar pregando o Evangelho. Pregar, a palavra de Deus diz que pregar em tempo e fora de tempo, mas também temos que ser prudentes, né? Muitas vezes a gente prega no trabalho da gente, mas às vezes é no horário de lazer, de almoço, né? Da refeição. Não podemos estar misturando as coisas. Que cristão, que imitador de Cristo é esse, se ao invés de ele estar fazendo seu trabalho, seu serviço? Um exemplo, irmãos, que eu estou dando. Ele estiver conversando demais e atrapalhando até a produção da empresa.
Ele vai ser botado para fora, né? Vamos ser prudentes também, né? Louvado seja o nome de Deus. Vou pular para o versículo 21, queridos. E diz assim também, ó. Os lábios dos justos apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Os lábios dos justos apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Quer dizer, às vezes há uma discussão que a Bíblia também fala sobre os mansos. E aí o justo, o que é filho de Deus, servo de Deus, o que tem um pouquinho dessa consciência, ele, no lugar de se dar razão, muitas vezes ele se retira e parece ser culpado. Mas, meu querido, ele sabe que quando um não quer, dois não brigam. Então não adianta estar insistindo aonde a palavra de Deus não vai ser jogada como aquela semente na boa terra, vai ali chover sobre ela e vai crescer e vai dar fruto. Não adianta, meu querido. Deus tem plano na vida de cada um e de pregar o evangelho a todos, mas nem todos querem, a gente bem sabe. Então que nós possamos refrear nossa língua nessas horas também, irmãos. Quando você está pregando o evangelho, que sempre, muitas vezes, alguém é usado para ficar atrapalhando, mas aquela outra pessoa ali está ouvindo, amém, continua, irmão. Né? Se não for em empresa, em outro lugar, liga, pega o número dessa pessoa, ora por essa pessoa, muito bem, está fazendo o evangelho, muito bem. Mas em ambientes que você está falando e ali estão escarnecendo da palavra, meu querido, ali você isola ali aquilo ali, quem próprio Jesus Cristo disse aos discípulos, bata a poeira da sandália dos pés, se retire, meu querido. Salmo 1 não manda a gente sair até da roda dos escarnecedores e dos ímpios. Quanto mais eu estou pregando a palavra de Deus, que é riquíssima, jogando para os porcos, meu querido. Nós temos que saber o nosso devido valor, e o devido valor é a reverência que também devemos dar à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que somos embaixadores do céu aqui na terra. Nós não estamos trabalhando de graça para ninguém aqui não, meu querido. Tudo que nós estamos plantando aqui, nós vamos colher, que nós estamos trabalhando para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nem era isso que eu ia também tocar, mas quem manda é Jesus. Aqui agora, irmãos, nós vamos agora para... Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, meus queridos irmãos, nós vamos para Tiago capítulo 3. Perdão, irmãos. Agora nós vamos para Tiago capítulo 3, que fala justamente sobre o tropeço na palavra, o tropeço na língua, o falar demais. E diz assim, sobre o tropeço na palavra, capítulo 3, Tiago. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por isso que Pedro disse que estava preso ao evangelho. Não só preso porque ele era preso por pregar o evangelho muitas vezes, né? Perseguido. Mas porque quando você prega o evangelho, você está preso na verdade. É tanto que quando você comete algum erro, mas fulano não era cristão, não era isso, não era aquilo, né? Nessa hora aí sabe ver que você é servo de Deus, você é imitador de Cristo. Nessa hora aí eles sabem ver, que é na hora de julgar. Mas enquanto não há o tropeço, não há escândalo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não haja escândalo no meio de nós, que tem um preço também, que a própria palavra de Deus diz. Mas aí eles julgam, nessa hora eles julgam, né? Aí Pedro disse que estava preso à palavra de Deus. E tá, porque se você prega e não vive o mundo, a Bíblia diz que nós somos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Você acha que o ímpio não está vendo a sua vida, não? O que eu falo, o que você fala, principalmente para te julgar, para te botar para baixo. Salvar ninguém, o mundo não quer salvar não, mas condenar e jogar no poço, e não só ímpio. A gente tem que se vigiar para não estar dando lugar ao diabo e não estar trabalhando para ele.
Porque tem muitos irmãozinhos que diz que é irmão e joga os outros irmãos no meio do inferno e não solta nem a corda. Para ver se ele tenta se segurar e subir, que nem Jesus disse, hipócritas. Nem se salva e nem sai do caminho, não sai da porta, que os outros possam entrar. Por isso, irmão, que eu criei esse canal, para pregar o Evangelho a todos e que nós possamos estudar se está mesmo fincado na verdade o que eu estou falando aqui e se provém de Deus, né? Louvado seja o nome de Deus. Vamos continuar o estudo. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo, e recebemos mesmo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Por isso que temos que controlar nossa língua, irmãos. Pensar que não está falando bobagem, imoralidade, às vezes uma piadinha. Ah, mas tem... Mano, é coisa de cristão, irmão. Quando dá fé, tá torcendo ali no time, aí solta um palavrão, aí lá vai. Aí todo mundo fala palavrão, mas fala o cristão palavrão. O irmão, a irmã. A palavra de Deus é uma bússola para a vida, irmão. Que nós possamos estudar ela e praticá-la. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, quando fala de naus, irmãos, fala sobre aquela vela que governa os barcos, os pequenos barcos. Que aí o velante, quem dirige ali aquele barquinho, ele vira os naus, as velas ali, e segue em tal direção que ele quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com o leme. O leme é aquela partezinha que os irmãos sabem que é o que direciona e impulsa, né? Os barquinhos. Assim, versículo 5. Assim, também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua é posta entre os membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. O homem consegue domar as bestas feras, os elefantes, os animais, consegue capturar, domar, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldições. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Louvado seja o nome de Deus, irmãos. Aqui a palavra de Deus ela foi muito clara, ela foi muito direta, e que nós possamos estar refreando nossa língua. Muitas vezes, irmão, vi muitas pessoas já dizer assim: mas eu sou assim, meu jeito é assim. Mas Deus fez um mundo grande para todos, querido. Então você tem que respeitar o ambiente do próximo, do outro. Mas meu jeito de ser é assim. Não, irmãos. Que nós possamos ser moldados por Cristo.
Cristo entende o nosso jeito de ser. É bem verdade que Deus aceita do jeito que nós somos. Ele aceita. Ele salva do jeito que nós somos. Mas Ele salva aqueles que crê e o aceita. Então, quem crê e aceita em Jesus, há uma condição. Tem que crer nele como único e suficiente Salvador, Filho de Deus, e o aceitar. E a Bíblia diz que aquele que negar o seu nome diante dos homens, Jesus vai negar o nome dele lá no céu. Então, porque a Bíblia diz que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E quer dizer que você aceitou Jesus, tem uma vida agora para Deus, mas bebe, fuma, se prostitui e faz o que todos os mundanos fazem, os ímpios fazem. Continua indo às festas, cheio de bebida alcoólicas, prostituições e tudo. Ah, irmão, mas eu vou pregar o evangelho lá, irmão, no meio do mundo. É mais fácil você cair no meio deles. É como a Bíblia também diz que o Filho de Deus, o servo de Deus, a filha de Deus é para casar-se com o servo de Deus. Aí vai, se junta, que já está errado, vai nem noiva, se junta aí com o do mundão, cai, vai para o mundo. A mulher e o homem, quando eu digo a mulher e o homem. Aí, meus queridos, você quer pregar o evangelho, quer ser ovelha, quer ser servo de Deus, mas aí o que é que você faz? Os atos, meu querido, quando a Bíblia fala que em língua, a Bíblia também fala que a boca só fala do que o coração está cheio. Se você convive no meio dos ímpios 24 horas, ah, irmão, mas eu trabalho, sim, mas você pode estar se vigiando, orando. Mas se você está no meio da roda dos escarnecedores, irmão, não se vigia, não ora, não prega a palavra de Deus, irmão, você vai cair. Eu vou cair. Então, é como o Salmo 1. Para fechar, irmãos, para fechar, para não ficar dúvida nenhuma, para não estar dizendo, é o irmão Nilbervan que está falando. Temos que ter controle sobre nossa língua, porque no meio dos ímpios a gente vai falar besteira. Por isso que nós temos que nos controlar. Mas olha o que é que diz o Salmo 1, irmão. Ele é muito reto e claro. Muito reto e claro. Diz assim, ó. A felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual não dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a manhã que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, meu querido, pregue o evangelho, controle sua linguinha, né? Que eu tenho certeza que na igreja você não vai falar, não. Tenho certeza que falando com os irmãos da igreja você vai se controlar. Então, que não se controle não só na igreja, não só na casa dos irmãos, mas que nós possamos saber para quem é que a gente serve e a quem a gente serve. Fica na paz de Deus, recebe essa palavra de Deus, faça como eu disse no começo, coma o peixe, tire as espinhas. Estuda a palavra de Deus, ora, fala com Deus, desabafa com o Senhor Jesus, fica na paz. Amém e amém.